Queridos, vamos começar. Oi, som. Tá saindo? Não, né? Oi, som. Peraí, deixa eu ligar de novo. Não mexa não. Eu testei ainda agora. Oi. Ok. Qualquer coisa você me ajuda aí, por favor? Tá bacana assim? Tava mais alto? Bem, vamos lá. Graça e paz. Sejam bem-vindos para a nossa... bota mais aí uns 10 a 15 reais, por favor. Na radiola aí. Sejam bem-vindos para a nossa quarta aula do curso de Teologia Sistemática. 6 de março de 2018. Vamos orar. Alguém tem um pedido de oração? Amém. Vou pedir para o irmão Borges orar, por gentileza. Amado Deus e querido Pai, queremos, Senhor, nesse momento te agradecer pelo dia que passou. Ó Pai amado, nos braços de todo mal. Pai amado, e obrigado também pelo alimento que colocaste na nossa mesa, Senhor. Por estarmos aqui mais uma vez no teu santuário para se aprender mais de ti. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, continua dando sabedoria ao professor, Senhor, assim como a nós também, para que nós possamos nos encher cada vez mais do teu Espírito Santo e possamos sair daqui, Senhor, também cheio da tua palavra. E que, ó Pai amado, ao aprendermos, não ficarmos só para nós, mas sim passar para aqueles que não tiveram essa oportunidade também de estar conosco aqui. Muito obrigado por tudo, Senhor. Estou abençoando a cada classe nesta noite, cada professor, ó Pai amado, cada membro, cada congregado, Senhor, cada visitante que se encontra aqui hoje. E nos dá cada vez mais a certeza da tua salvação, Senhor. Muito obrigado por tudo, nos dá uma noite abençoada, ó Pai amado, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, a partir de hoje eu vou fazer chamada no final, tá? Então eu vou terminar aí uns 5 minutos antes do horário para fazer a chamada e tal. E é isso. Bem, na aula passada nós vimos só sobre tradução bíblica, né? Vimos só sobre tradução, nossa, bem comprido aí na apostila, vai da página 3 até o comecinho da página 5 aí. Enfim, quem deu uma olhadinha na tradução do Novo Mundo lá? Viu que tá igualzinho? Tá igualzinho, né? A partir de hoje vamos ver aqui no item número 5 da apostila, na página 5 também. Então, na próxima semana nós vamos encerrar essa apostila. Eu vou colocar para vocês amanhã o roteiro de cada uma das matérias que nós vamos ver. Cada mês nós vamos ver uma teologia sistemática. Começamos com bibliologia, daqui a 15 dias a gente começa, se Deus permitir, teontologia, que é a doutrina do ser de Deus, da pessoa de Deus, tá? E em cada sistemática dessa, a cada mês, vocês vão receber uma apostila. Por que eu não trouxe logo tudo? Porque eu estou preparando ainda, tá bom? Então, no final eu falo mais um pouquinho sobre isso. Então, abro aí na página 5 da apostila, por gentileza. Manuscritos bíblicos. Coloco logo esse texto aí de Colossenses 4,16, que diz: depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja lida na igreja dos Laodicenses, e procurai ler também a carta de Laodiceia. Então, quando Paulo escreve aí a carta aos Colossenses, ele fala sobre essa carta que ele escreveu para a igreja em Laodiceia. Colossos é uma cidade, Laodiceia é outra cidade. Lembram que tem uma carta que Jesus endereça a essa igreja em Laodiceia, lá em Apocalipse? Tem uma daquelas 7 cartas. Então Paulo também escreveu uma carta para eles, para aquela igreja. Mas essa carta foi perdida. Até hoje a gente não sabe onde é que ela está. O que a gente sabe é que os colossenses tinham que trocar figurinha. Tinham que levar essa carta que é na nossa Bíblia aí, Colossenses,
para o pessoal de Laodiceia e pegar a deles lá. Claro, e aí cada um fazia uma cópia para si, né? Então, há muitos manuscritos bíblicos que encontrados desde o segundo século da história da igreja, tá? Muitos mesmo. Então, em relação aos manuscritos do Antigo Testamento, não há tanta variação assim. Nós vamos ver quando formos analisar aqui o item número 6, tá? Então, há muitos manuscritos do Antigo Testamento, mas em relação ao Novo Testamento é incomparável, tá? Bem, vamos começar aqui. A Bíblia, que hoje está escrita está escrita em papel, né? Ela está disponível em papel para nós, esse papel fininho chamado papel Bíblia, e graças a Deus também nas telas dos smartphones e dos notebooks, dos desktops, dos tablets e de que mais? Já chega, né? No data show, como é aquele retroprojetor, bem novinho esse. A igreja, quando tinha um retroprojetor antigamente, era uma igreja rica, né? Sucesso, pois é. Mas originalmente a Bíblia não foi escrita em nenhum desses materiais, tá? Que eu coloquei aí cada um dos materiais em que a Bíblia foi escrita. Primeiro, escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme era o seguinte: eles preparavam um tablet, né? Preparavam um tablete de barro, tá? Podia ser um prisma e podia ser uma banda de tijolo, assim, vamos dizer. O prisma é um hexágono, é um negócio assim, mais ou menos desse tamanho aqui, ou maior, com 6 lados. E eles escreviam em formato de cunha, por isso é escrita cuneiforme, que é cavando assim no barro, tá? Tinha uma peçazinha, a caneta da época, né? Era uma ferramentazinha que eles iam escavando no barro, e aquele barro era próprio para a escrita. Eles preparavam aquela argila, que daqui a pouco, quando eles terminassem de escrever, ia secar e ia ficar gravado, tá? Em baixo relevo, muito bem, exatamente. Então, exatamente, escrita cuneiforme é escrita em baixo relevo, tá? Afundada assim. Okay? Então, a Bíblia foi escrita nesse método aí, tá? Escrita cuneiforme. Provavelmente, os 10 mandamentos que foram escritos a primeira vez pelo Deus foi algo desse tipo, tá? Não deve ter sido uma tinta, eu não sei, o texto não é muito detalhista, mas deve ter sido assim, porque era o que eles conheciam na época. Depois de muitos anos, surgiu ali no Egito o papiro. Papiro é a mistura, nem é papel, nem é tecido. O papiro, a coisa mais parecida que nós temos aqui no Brasil com papiro é a palha de milho. Aquela palha que a gente usa para pegar o milho assado ou cozido, e quanto mais quente está, mais palha a gente coloca. Papiro é uma espécie de palha, era feita de uma planta, como a palha do milho, vem já no milho, né? Original de fábrica, made in cell, né? E Deus que manda a terra brotar, fazer aquilo. Então o papiro era organizado, preparado, prensado, as folhas eram prensadas para que pudesse ser escrito nele. Hoje em dia, uma folha de papiro, tamanho A4, ou seja, desse tamanho aqui, em branco, lá no Egito, é vendida por $100 em média, papiro em branco. Porque ninguém mais escreve em papiro, entendeu? Ninguém mais escreve, né? Então é relíquia para turista ver. Então os parentes aí de uma senhora lá do seminário, que foi minha aluna, ia ao Egito, estava com uma viagem preparada aí de negócio, e eu perguntei, será que dá para ele trazer um papiro para mim? Com certeza. Aí eu disse, eu vou olhar o preço e dar o dinheiro, né? Aí quando eu vi que era $100, eu disse, não precisa não, tá muito caro, né? Tá muito caro. Dólar 3,20 e pouco, né? 3,26 a média, né? Meu amigo, 300 e poucos reais uma folha, não dá, né? Então, o papiro foi muito utilizado para escrever trechos bíblicos, tá?
mas sobretudo do Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito, a maior parte, em pergaminhos. Pergaminho é o material mais caro ainda que o papiro. Era o material mais caro, tá? Que era couro de bezerro, de novilho, garrote, né? Então eles abatiam o animal, claro, vendia o que dava para vender, e o couro tinha que mandar curtir, que é preparar o couro para utilizar, e com aquele couro eles preparavam folhas horizontais, deitadas. Então, quando eles tinham que escrever algo maior, eles costuravam uma folha a outra, mais ou menos como a gente faz hoje com a encadernação, né? Eu estou vendo o Manu está com um caderno ali, são várias folhas e um espiral de arame, bonitinho, rosa e tal. Enfim, na época do Antigo Testamento tinha um camarada que costurava mesmo, era uma linha mais grossa, uma agulha mais grossa, e ele costurava esse couro para emendar as folhas. Então o pergaminho era enrolado horizontalmente assim. É claro que a folha era muito mais grossa que a de couro, né? Então quando eles liam os livros do Antigo Testamento, eles liam assim. E aí quando era um livro maior, aí a folha era maior, ia de 10 a 15 metros às vezes. Aí escrevia na frente e escrevia por trás, frente e verso. Lá no livro de Apocalipse tem uma passagem que João diz assim, que viu um livro fechado com 7 selos, que ninguém podia abrir, não é isso? Só Jesus que pode abrir. Aí ele, mas apareceu o leão da tribo de Judá que pôde abrir. A ideia é o seguinte, gente, não é um livro como a Bíblia que nós temos, que tem dorso ou lombada, como a gente chama, né? Não era assim. Era um pergaminho dobrado assim. Então quando eles precisavam, nos tempos bíblicos, quando eles precisavam mandar um documento, um rei, por exemplo, mandar um documento, o serviço de entrega com certeza era melhor do que os correios brasileiros. Certeza, tá? Até porque se o cara não entregasse, o cara morria, né? Correio tá nem aí pra nossa vida, né? Aí eles faziam o seguinte, eles derretiam cera no meio assim, que ia servir como se fosse um durex, e a cera colava. Então o rei tinha o brasão do seu reinado num anel. Quando a cera estava quente ainda, porém derretida já, aí ele vinha e lacrava, carimbava, exatamente. Aí ficava lá lacrado o livro era assim, um livro. Aquele que João vê é um negócio assim, de couro, pergaminho. Não é um livro assim não. Isso aqui eu vou falar já. Aí ele diz que está lacrado com 7 selos. Veja como fala da importância do livro. Esse cara só colocava um no meio assim. Aí tinha um aqui, 3 para cá e 3 para cá. Então foi um livro assim que o João do Apocalipse, o apóstolo João, já velhinho, já idoso, viu. Quando ele viu que tinha 7 selos, ele disse, é muito importante isso aí. Não é qualquer pessoa que pode abrir. Aí ele se debulha em lágrimas, aí aparece Jesus e pode abrir, né? Tá bom? Alguma pergunta? Vamos lá. Então, para escrever, por exemplo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, era necessário o couro de 250 a 300 garrotes. Então era muito caro. Eu vi uma vez, eu não lembro exatamente quanto é que custa um garrote, também faz tempo, né? Mas era em torno assim de R$800. Não sei se alguém aqui está mais informado do que eu. Hã? Não serve não. Era considerado animal impuro. Então, veja só, um animal. Aí o cara tem que ter muita bala na agulha, né? Tem que ser um Sérgio Reis. Então, as cópias do Antigo Testamento não se multiplicaram tanto. Mas do Novo Testamento foi feito à torta e à direita. Isso foi muito bom.
para nós, tá? Mas os pergaminhos eram assim. Então não tinha como o camarada levar sua Bíblia para o culto. Não tinha. Eu vejo alguns pastores hoje em dia dizendo: não traga a Bíblia no celular. Aí eu pergunto: mas por que, pastor? Não, porque se ele trouxer no celular vai ficar na internet. Meu amigo, é adulto, ele é. Então o problema é dele, não é não? O problema é dele. Pensa no lan house, cara, é o cara vir para a igreja para usar a internet? É caro, meu amigo. Quando é no seminário é pior ainda. Geralmente eu não ligo quando os alunos usam. Eu só dou aula para adulto, né? Não ligo. Se o cara pagar, por exemplo, vocês estão pagando R$40 aqui, né? Mas na Juvep, eu não sei quanto é que está lá, mas está mais ou menos uns R$300 a mensalidade. Sai cara essa lan house, não sai não? Eita, meu Deus. Mas tem gente que faz. Tem gente que acha que isso é inteligente. O professor falando ele no WhatsApp. Eu não acho não, mas tudo bem. Então, não tinha como levar a sua Bíblia toda, ou seu Antigo Testamento todo, para o culto. Aí eu digo assim: mas pastor, com alguns pastores, né? Se o camarada dos tempos bíblicos tivesse que levar todo o culto, as 2 tábuas, os 10 mandamentos, será que ia dar certo? Né? Ou só o livro de Isaías, às vezes, dava uns 5 rolos desses, de 10 a 15 metros, couro enrolado. Já pensou? Uma espécie de rocambole, né? Entendeu? Então quando eles tinham cópias dos livros bíblicos, pelo menos no Antigo Testamento, geralmente não tinha todos os livros bíblicos. Tinha que ser muito rico para ter todos os livros, por causa do preço dos materiais. Está aqui, né? 5.7, já chego lá. Outro tipo de material, 5.4 aí, é o palimpsesto. Palimpsesto é um pergaminho reaproveitado. Pergaminho não é um pedaço de couro, são folhas de couro. Então às vezes eles compravam mais barato, como a gente compra pneu recalcado, né? Não sei, tem gente que não recomenda, mas é vendido. E eles faziam uma raspagem no couro, uma faca, um tipo de estilete, e aí saíam as letras, né? Raspava ali, saía a tinta. E aí reutilizavam. Então, alguns trechos bíblicos também foram utilizados, aliás, foram escritos em palimpsestos. Hoje em dia, com a tecnologia, dá para saber, os manuscritólogos, esse nome existe realmente, tá? Eles descobriram o que havia debaixo, o que é que foi escrito primeiro, no palimpsesto, não tendo sido raspado. Então, o computador, eles tiram foto e jogam num programa de computador que só enxerga a tinta mais antiga, porque mesmo sendo raspada, a tinta penetrava no couro. E aí não tinha como apagar, entendeu? Então, escreviam por cima, mas hoje em dia dá para ler. Aí é interessante que eles perceberam que há trechos bíblicos escritos por cima de documentos importantes e de cartas de amor, às vezes, que um rei mandava para um amante, ou coisas desse tipo, tá? Bem, eu não lembro de nenhum caso específico disso, tá? Não lembro de nenhum caso, mas tem trechos bíblicos escritos em cima de qualquer tipo de coisa, nesse caso dos palimpsestos, ok? Estou sendo claro? Ok. Porque eu não estou me ouvindo, né? Só estou falando. Ok. 5.5, códice. Quem inventou os códices foram os cristãos, tá? Dessa palavra códice, essa palavra é latina. Código penal ou código canônico, artigo tal, quem lembra logo da Compadecida? A palavra códice é a mesma coisa que código. Foi o seguinte: os cristãos tinham, isso foi inventado pelos cristãos. A maioria dos escritos do Novo Testamento, dos manuscritos do Novo Testamento em grego, estão em códices. São folhas de couro, folhas de pergaminho, não nesse tamanho aqui mais,
tamanhos menores, digamos assim, metade é A5, né? A metade do A4 é A5, né? É isso, né? Tamanho 14 por 21, a média é essa, de tamanho de livro, tá? É interessante que nessas coisas o A3 é o grandão, é o de congresso que a gente faz. Eu não sei qual é a lógica, mas quanto bem. Então eles fizeram o seguinte, resolveram escrever trechos bíblicos, como por exemplo, os evangelhos e Atos, as cartas de Paulo, compêndios bíblicos, né? As cartas pastorais, ou as cartas gerais, o evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse, enfim. E aí resolveram costurar no dorso aqui, como quando a gente faz uma apostila, por exemplo, que manda encadernar, vem disso aí, encadernação vem disso aí. Eles criaram esses cadernos. Então o códice é um caderno com as folhas de couro, e foram os cristãos responsáveis por essa criação aí. Os romanos aproveitaram a ideia e resolveram escrever suas leis. E praticamente o sistema de leis do Ocidente vem do Império Romano. Por exemplo, Código Penal, Código Civil, vem daí. Eram escritos nesses cadernos de couro, não só a capa de couro, as folhas eram de couro, costuradas aqui na dobra. Isso é um códice. Foram os cristãos que inventaram. Veja que coisa curiosa. Para que pudessem circular longos trechos bíblicos unidos. Então a maioria dos manuscritos do Novo Testamento não tem o Novo Testamento inteiro, a maioria são pedaços. Um livro bíblico, dois, ou alguns trechos apenas. Tá bom? Alguma pergunta? Vamos lá. O papel já existia, mas o papel não era tão popular ali na região da Ásia Menor. Aliás, eu vou mandar um vídeo para vocês do Nerdologia. Cuidado com a cacofonia, tá? Nerdologia, tá? Quem conhece esse canal aqui? Como é que vocês vivem sem ver o Nerdologia toda terça e quinta, hein? Nerdologia não tem nada a ver com teologia não, mas com nerds. É muito bacana esse canal, tá? Toda terça tem um vídeo sobre história e toda quinta um vídeo sobre ciência, tá? Então, tem um Nerdologia sobre os calendários, tá? Eu vou mandar isso também. E tem um Nerdologia sobre Oriente Médio, o que significa Oriente Médio. Então, aquela região cresce e diminui ao longo dos séculos, tá? Então, em cada época, Oriente Médio significa outra coisa. E para o nosso contexto bíblico é muito interessante. Eu vou mandar esses vídeos, esses dois, amanhã, se Deus quiser. Se eu não lembrar, se eu não mandar até umas 10, 11 horas da manhã, alguém dá um toque lá, professor, beleza? Dá um toque no grupo lá que eu mando. Bem, os papéis, aliás, o papel passou a ser utilizado depois do século I, bem depois, para fazer as cópias do Novo Testamento. Eu acredito, eu não tenho certeza agora, tá? Mas eu acredito que o papel só passou a ser utilizado mesmo depois de Constantino. Constantino foi um dos imperadores de Roma e até o ano 313 era crime ser cristão, tá? Era crime. Constantino, então, ele se converte ao cristianismo. Hoje em dia há debates sobre a sua real conversão. Não vem ao caso agora, pelo menos nominalmente ele se converteu ao cristianismo. E nesse ano aí, o ano 313, ou seja, o século IV, ele publicou um documento que ficou conhecido como Édito de Milão. Não é edito não, é Édito. Que vocês podem encontrar isso aí no Google, tá? Para quem quiser dar uma lida. No Édito de Milão, que Constantino publicou no ano 313, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então toda perseguição ao cristianismo no Império Romano foi legalmente barrada aí. E todo mundo agora queria ser cristão, porque era a religião do imperador.
Então houve uma procura em massa às igrejas cristãs da época. Assim, o cristianismo foi só a ser financiado, porque isso deve ser muito caro, né? Eu vou falar mais ou menos dos preços já. Então, com a ajuda de Constantino, surgiram os primeiros templos. Até aqui, o cristianismo não tinha templo, era só os cultos nas casas, tá? Alguém que tivesse uma casa maior, uma casa grande, tinha uma sala grande, chamado cenáculo, nada mais é do que uma sala ampliada na casa de alguém, tá? Algum irmão que tivesse uma sala grande fazia os cultos ali. Até aqui não havia templos cristãos. Antes disso aqui, antes de Constantino se converter ao cristianismo, eu coloco a sua conversão em aspas. Por quê? Porque, por exemplo, Constantino só se batizou no final de sua vida. Ele foi crente por muito tempo, cristão por muitos anos, mas só se batizou no final da vida. Mas tem outra questão. Nessa época, tinha heresia dizendo que a pessoa que fosse batizada e voltasse a pecar, não tinha mais salvação. Então o contexto dele foi esse, tá bom? Não era o nosso contexto. E teve outras coisas também. Até então, os imperadores romanos eram vistos como filhos judeus solo. E o que é que Constantino fez? Mandou construir templos cristãos. Aliás, Istambul, a capital da Turquia, era chamada antigamente de como? Quem lembra? Constantinopla. Cidade que ele mandou construir e botou esse nome em homenagem à sua mãe. Tá? Então Constantino mandou construir templos cristãos que ficavam virados para o leste, ou seja, o nascer do sol, o nascente. Ele entrava no culto no final da manhã com uma roupa, ele costumava fazer isso, com uma roupa cintilante de Herodes, né? Lá em Atos 12. E quando os irmãos olhavam para a porta do templo, o sol brilhando lá fora, e olhavam para Constantino, o sol por trás dele encandeando os irmãos, ele queria que houvesse essa confusão mental mesmo, para que os cristãos pensassem: lá vem o filho do Deus Sol. Então ele não abandonou essa prática. Todos os templos que Constantino mandou construir foram virados para o leste, para o nascer do sol, para o nascente do sol, tá? Bem, ele misturou elementos do paganismo com o cristianismo. Então por isso que ainda hoje é essa disputa aí: ele se converteu, ele não se converteu. Só sei que foi assim, tá bom? Não vem ao caso agora. Então o imperador financiou a cópia de Bíblias. E quanto que custava uma cópia de uma Bíblia? Primeiro, e aí já estou falando do 5.7, tá? Preço dos materiais. Havia um profissional chamado amanuense. Esse amanuense era um camarada, eram só homens, tá? As mulheres não eram alfabetizadas naquela época. Então os amanuenses eram profissionais, copistas profissionais, dos escritores profissionais. Júnior queria mandar uma carta para alguém, ele sabendo ler ou não, sabendo escrever ou não, contratava, esqueci teu nome, Maurício, que era um amanuense. Então o amanuense era alguém que fazia as cópias. Então Júnior ia editar e ele escrevia uma carta. O amanuense era alguém que tinha uma caligrafia bonita, tá? E ele praticamente ia desenhar as letras. Ele era um profissional. Você lembra naquele filme Central do Brasil, que não ganhou o Oscar depois que nós assistimos A Vida é Bela? Brincadeira, né? Claro que não podia ganhar. Na Central do Brasil, como é o nome daquela mulher? Atriz principal lá? Fernanda Montenegro, obrigado. Ela fazia o papel de amanuense na Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, né? Escrevia cartas para os analfabetos que queriam enviar cartas para os seus familiares. Só que no filme ela não coloca essas cartas no correio, porque não tem dinheiro. É o moleque lá descobriu. Enfim, meu pai trabalhou na Constituição Civil em 1988 e 89, acho que eu comecei em 90 também, em Campinas, São Paulo, e em Goiânia. E em Campinas tinha muito nordestino lá, na obra foi lá. Muita gente que não sabia, muito nortista também, que não sabia escrever. Então o papai ganhou um dinheirinho também fazendo isso.
escrevendo, mas meu pai postava as cartas, tá? Escrevendo cartas. Meu pai tem uma letra bonita. Tem. Para eles, só que a letra era bonita, eles não entendiam mesmo, né? Então, para fazer as cópias da Bíblia, era preciso contratar um profissional, porque todo o texto era reproduzido manualmente nessa época aí. Não havia xerox, não havia imprensa, não havia nada que fizesse cópias rapidamente. Qualquer escrito que fosse tinha que ser copiado, era manuscrito, tá? E o material? O Dr. Wilson Paroski, eu vou anotar o nome dele, ele tem alguns livros, 2 livros, só 2 livros. O Wilson Paroski, ele é um pastor da igreja adventista, mas esses 2 livros dele sobre manuscritos vale muito a pena, dá para qualquer pessoa entender, tá? Esses 2 livros dele são muito simples, muito esclarecedores. Ele explica que uma página, a escrita de uma página no primeiro século era o equivalente ao preço de um livro médio hoje em dia, ou seja, entre 30 e 40 reais. É mais ou menos isso, né? Aliás, dia 8, na Saraiva, as mulheres têm 50% de desconto. Vou ver se eu estou com minha esposa lá, para comprar um livro também. Sério. 50% das mulheres. Aí eu não vi a propaganda, não sei se é em toda a livraria, eu acho que é em toda a loja. Então veja, irmãos, a Bíblia tem quantos capítulos? Quem lembra? Quantos capítulos tem a Bíblia? Faltaram essa aula? Não tem dizendo aí não, viu? Tá bom. Ninguém lembra não? 1189 capítulos. Não lembro o número do versículo, mas é 31.000 quebrado. 1189 capítulos. A Bíblia é protestante, não é a nossa. As outras estão erradas. Não é isso que a gente acredita, não? Agora imagine, a média aí é de um capítulo e meio por página. Hã? Mas a gente tem razão, eu vou mostrar um pouquinho. Então era muito caro, hein, fazer uma cópia de um Novo Testamento ou de uma Bíblia. Há um videozinho que eu vou mandar para vocês também, sobre a história de Mary Jones, não sei se vocês conhecem. Em 1804 foi organizada a primeira sociedade bíblica do mundo, 1804, foi no país de Gales. Hoje em dia tem acho que 150 sociedades bíblicas pelo mundo. A Sociedade Bíblica do Brasil é uma das que mais produzem Bíblia, né? Falei semana passada que a cada 3 segundos uma Bíblia é produzida, né? É impressa na Sociedade Bíblica do Brasil. E na China, a cada segundo uma Bíblia é impressa, tá? E tudo começou com a história de uma guriazinha de 10 anos de idade, chamada Mary Jones. Ela morava num vilarejozinho no país de Gales. E ela queria uma Bíblia. A professora levou uma Bíblia para a escola, ela estava sendo alfabetizada. E quando ela aprendeu a ler, ela era chamada para ler a Bíblia. O pastor tinha uma Bíblia, mas as Bíblias naquela época eram muito caras. Eram feitas por encomenda. O cara tem que se virar. Aí ela juntou dinheiro durante aí uns 5 anos, sendo que nesse intervalo o pai dela ficou doente e ela precisou sustentar a casa. Veja, uma mocinha de 12, 13 anos, no século XIX. Ela comprava galinhas, vendia os ovos, trabalhava com babá. Não vilarejo assim, ajudava a cuidar das crianças. Juntou dinheiro 5 anos ou 6. Finalmente ela foi comprar a Bíblia dela. Ela andou 40 quilômetros para comprar uma Bíblia. Ela foi da cidadezinha dela, que eu não lembro o nome, até uma cidade chamada Bala, no país de Gales. 40 quilômetros. Porque tinha um pastor lá que fazia Bíblias e vendia. Aí quando ela chegou lá, com dinheiro, né? Aí o pastor disse: olha, eu lamento minha filha, mas
a Bíblia que eu tenho aqui já está encomendada, as Bíblias que eu tenho já estão encomendadas. A bichinha botou para chorar. Ela pernoitou lá, né? Vamos voltar. E o pastor disse, não, tudo bem, eu vou vender a sua Bíblia, porque o camarada que encomendou essa, ele lê em outras línguas, eu tenho Bíblias aqui em outras línguas, além de inglês, eu vou vender essa prova assim, ela voltou com a Bíblia dela. Quando ela voltou para casa, Deus falou com o pastor, esse nome dele também. Ele ficou cafifado com aquela história, né? Aí ele juntou os pastores da região e disse: a gente precisa se organizar para produzir Bíblias num preço acessível. E organizaram em 1804 a primeira sociedade bíblica do mundo. 1804, no país de Gales. E eles passaram a produzir Bíblias e a vender elas a preço acessível, né? Então, no mundo todo, hoje existem sociedades bíblicas. E tudo começou com a história de uma menininha de 10 anos de idade. Veja só, que coisa curiosa, né? Então hoje a gente baixa de graça a Bíblia para o celular e tem acesso na internet. E tem Bíblias sendo impressas e vendidas a R$3. Se você comprar a caixa com, sei lá, 50 Bíblias, sai a R$3. A Bíblia é mais simples, né? Com papel mais simples, com a capazinha de papelão. Isso é muito bom, mas nem sempre foi assim, tá, irmãos? Nem sempre foi assim. Alguém quer falar alguma coisa? Bem, uma questão muito delicada aqui e curiosa. A pergunta: houve erros no processo? Quem pode ler isso aí para a gente? Diga. Não sei dizer não. O papel moeda é mais forte, né? Não sei. Alguém sabe responder? Eu não sei. O papel duro. Mas o papel é saber, tá bom? Nunca tinha ouvido falar não. Se alguém achar, passa para ver, tá bom? Quem pode ler esse parágrafo aí? De acordo, para gravar. De acordo com o Gleison, em português tem diferença que podem ser escritos de diferentes maneiras, resultando em palavras diferentes. Haja é haja, haver é haver, passo é passo. Esse problema não era tão grave no hebraico antigo nem no grego, mas houve grafias erradas até nos manuscritos mais antigos dos livros bíblicos, em grande parte por causa da semelhança dos sons. Ok, obrigado. Já pega aí. Queridos, é claro que houve erros nas cópias, tá? Dos manuscritos bíblicos. É claro que houve. Havia uma série de regras que nós vamos ver já daqui a pouquinho, mas é impossível reproduzir, copiar um texto tão grande como a Bíblia sem errar. Hoje em dia a gente está digitando algum texto, o Word diz lá que está errado, fica vermelho ou fica azul, não sei se ainda fica azul, mas vermelho eu sei que ainda fica, aqui na minha tela sempre fica. A gente olha, às vezes não consegue identificar. A gente imprime e está errado. Eu leio livros das editoras grandes, da Vida Nova, da Fiel, como vocês leem. De vez em quando encontro erros de ortografia, mano. De ortografia. Passaram por vários revisores e tal. Aí tem gente que diz: tem erro nos teus livros? Eu digo: claro que tem, de todos os tipos. E no conteúdo também deve ter. Só está lá porque eu não achei ainda. Mas com certeza tem. Só não tem erro na Bíblia. Tá? Mas havia erros também, tá? Então, às vezes, por um fonema, por um som que o camarada estava dizendo, e o outro entendeu errado,
Os óculos só foram inventados no século XIV em Veneza, 1373, Veneza, Itália. Imagina quantos daqueles copistas tinham astigmatismo, miopia e tudo mais. Imagina quantas coisas deixaram passar. No entanto, a abundância de manuscritos é tão grande que a gente hoje pode comparar manuscrito com manuscrito e saber onde é que está o eu. Tá bom? Veja só, a doutrina bíblica, a doutrina da inerrância das escrituras, toda a Bíblia foi escrita sem erro, ela se restringe aos escritos originais, que na teologia são chamados de autógrafos. Autógrafo, quando alguém pede um autógrafo de alguma pessoa. Os autógrafos são o seguinte: é o que Moisés escreveu no Pentateuco, são as cartas que Paulo escreveu, é o evangelho que Marcos escreveu, é o Apocalipse que João escreveu. Então, os escritos originais, ou autógrafos, daqui para frente eu vou chamar de autógrafos, esses não tinham erro de nenhuma espécie, eu creio, nem mesmo gramatical, ortográfico, nenhuma. Mas no processo de cópias, com certeza há erros, tá bom? Fala, garoto. No caso da classe que houve alguma averiguação desses originais para ver se existe algum registro histórico que faz que realmente não existiu essa Erros. esses erros nos originais, ou é questão de diferente? Princípio. Já que vários devem ter se perdido nesses originais. Todos se perderam. Nós não temos mais acesso aos originais. Nenhum. O que nós temos é os documentos mais antigos da Bíblia que nós temos é a 4ª geração. Então a primeira geração são os originais e nós temos cópias de cópias de cópias. São os documentos mais antigos. Não tem como saber os originais. Então é fé. Agora a própria Bíblia diz que Deus gerenciou todo o processo, tá? Em diversas passagens. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Nunca nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, mas homens falaram segundo a vontade de Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada. Aqueles textos que a gente viu na primeira aula, tá? Agora, Renato, é como eu estou dizendo, a abundância de manuscritos hoje permite que a gente possa averiguar que tipo de erro foi cometido, tá? Hoje é possível. É possível o quê? Não, sim. Nas nossas vidas, por exemplo, o Novo Testamento tem 5.700 manuscritos em grego. Eu vou riscar aqui. Eu vou fazer uma anotação. Bem, esse livro aqui, que eu já vou apagar, chamado A Informação de Gênesis, ele fala sobre o processo de cópia de textos. Não é um livro sobre a Bíblia, é um livro sobre a invenção da imprensa. Vale muito a pena, tá? Então por isso que eu coloquei. Só um minutinho. Toda vez eu penso que vai cair. Vejam só, irmãos. O Novo Testamento foi escrito em qual língua, originalmente? Grego. Então, até agora, encontraram mais de 5.700 manuscritos em grego do Novo Testamento. Vou falar do Novo Testamento porque ele é o documento mais bem registrado do mundo, tá? Além do grego, o Novo Testamento possui manuscritos em copta, georgiano, grego, latim, eu devo estar esquecendo alguma língua, tá? Ou não tenho certeza. Juntando todos esses manuscritos, hoje em dia nós temos mais de 24 mil
manuscritos do Novo Testamento. Eles se completam. Esse é o documento mais bem... Eu não sei como falar, tá? É o documento mais bem documentado, mais bem registrado de toda a história, o Novo Testamento. O segundo lugar, Renato, e demais ouvintes nessa noite de salvação. O segundo lugar é a Ilíada de Homero. Sabe quantos manuscritos tem? Quem sabe? 600. Olha a covardia. O Novo Testamento, há manuscritos, por exemplo, um lá chamado P52, é o documento, é o manuscrito mais antigo do Novo Testamento, P52, papiro 52. Ele é mais ou menos do ano 120 da nossa era. E é um trecho de João, estou voltando, né? João, capítulo 18. Na frente do verso. É do tamanho de um cartão de crédito, 5 centímetros por 9. Parece com o mapazinho do Brasil. E é datado do ano 120 depois de Cristo. Ou seja, o Evangelho de João é da década de 80, não 1980, 80 mesmo. Então João, esse papiro 52 aí, é uma cópia de menos de 40 anos do original. 40 anos. A Ilíada, mais próxima do original, é do século I depois de Cristo, sendo que a história é do século IX antes de Cristo, ou seja, 1000 anos de distância do original. Isso aqui, espero que dê para vocês anotarem que vocês entendam, tá? 40 anos. O Novo Testamento tem em torno de 300.000 palavras. Aqueles líderes da igreja que sucederam os apóstolos, como é que eles são chamados ainda hoje? Vocês sabem, gente, vamos lá. Já é a quarta aula, não precisa mais ter vergonha. Os líderes que se sucederam aos apóstolos da igreja são chamados de quê? Não. Hã? Não. Nem todos morreram. Pais da igreja. Pais da igreja. Os pais da igreja, a liderança cristã do segundo século para frente, eles fizeram mais de 1 milhão de citações. Aí já está muito baixo aqui, né? Tá. 1 milhão de citações do Novo Testamento. Veja só, se cada uma dessas citações fosse de uma palavra só, que não foi, muitos foram de capítulos inteiros da Bíblia, do Novo Testamento. Se cada uma fosse uma palavra só, dava para fazer 3 Novos Testamentos e um texto. Essas citações estão em sermões, livros, cartas e lecionários. Lecionário é aquele boletim para cada culto que a Igreja Católica tem, que algumas igrejas batistas têm, vocês não têm aqui, né? Algumas igrejas batistas mais tradicionais têm, aquelas que têm os bancos. A anglicana tem. Também o São Paulo de Manso, né? Os anglicanos ausentes. Tem amigos anglicanos, inclusive, mas são, de maneira geral, aqui no Brasil são católicos romanos. Então é muito manuscrito que dá para perceber, entendeu? Então a doutrina da inerrância contra respaldo bíblico e o manuscrito teológico. Alguma pergunta, irmãos? Qual? Inteligência humilhar. Sim, não li não.
Ok. E essa palavra não aparece na Bíblia. Não aparece. Mas a Bíblia diz que ela é proveitosa, inspirada, perfeita, pura. Sim. Essa palavra já se chama assim como a Trindade. Isso. É uma palavra bíblica, uma palavra teológica. Tá? Ok. Bem, a maioria dos teólogos hoje em dia, Diego, não faz mais diferenciação entre inerrante e infalível. Alguns antigos ainda fazem, tá? E eu particularmente faço também um pouco de diferenciação. Inerrante quer dizer que o texto, tudo que está no texto bíblico foi escrito corretamente. Foi escrito do jeito que aconteceu, não há alteração. Vocês sabem que na Bíblia tem palavras de Deus, palavras de Satanás, palavras de anjos e palavras de gente que a gente não sabe quem foi. Foi Samuel ou não, em 1 Samuel 28. Eu tenho minhas convicções, mas alguns acham que sim, que foi, outros acham que não. Por isso estou dizendo, palavras de quem a gente não tem certeza, tá? A inerrância é o seguinte: tudo que foi registrado conforme aconteceu. Isso é inerrância. Infalível é o seguinte: a infalibilidade. Quando todas as coisas forem descobertas, isso é só na eternidade, né? Tudo vai convergir para mostrar que a Bíblia sempre teve razão. Vou dar exemplos. Durante muito tempo, os céticos diziam que os anaquins, que é um povo mencionado no Antigo Testamento, nunca existiu, porque os historiadores nunca tinham encontrado uma inscrição, algum documento que falasse: o povo anaquim esteve aqui, tá? Então eles ficavam tirando sarro da cara dos crentes, né? Tirando onda. Olha, esses anaquins, a Bíblia está errada aqui, só a Bíblia fala sobre isso. Até o dia que estavam fazendo escavações, um grupo de arqueólogos, não cristãos, arqueólogos de maneira geral, e aí encontraram a inscrição lá, falando do povo anaquim, e que, conforme a Bíblia descreve, é um povo agigantado, pequeninão. Tá bom? Sabem não, né? O de José de Mar, o maior homem do Brasil, o mais alto do Brasil. Então, a infalibilidade fala sobre isso. Outra questão, mais contemporânea a nós, a questão da evolução das espécies. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea desde o princípio. Diz isso no texto de Gênesis, e nos Evangelhos Jesus também confirma. Marcos 10, 8, 9, Jesus diz: desde o princípio Deus criou o macho e fêmea. Não diz que Deus foi conduzindo a evolução nem nada. Então muitos cientistas e cristãos, cientistas cristãos, não conseguem harmonizar essas passagens. Eu recomendo Adalto Lourenço, tá? Se você não conhece, Adalto Lourenço, ele é um físico, ele é doutor em física e ele é bacharel em teologia. Tentar palestra do tipo sobre o dilúvio, de onde veio a água do dilúvio, para onde foi, dinossauros e a Bíblia. Ele explica tudo isso lá. Adalto com U, tá? Adalto com U, Lourenço. Sim. Então a infalibilidade vai dizer o seguinte: quando tudo for realmente comprovado, todo mundo vai saber, e aí só vai ser na eternidade, que a Bíblia sempre teve razão em relação a tudo que afirma. Vou dar mais um exemplo para instigá-los. Por favor, todos abram aí Jó 26, 7. Um professor de física que eu tive no primeiro ano, que era crente, que é crente, encontrei com ele um tempo desse. Ele explicou isso pra gente, foi muito interessante. Jó 26, 7. Deve dizer assim: ele estende o norte sobre o vazio e sustenta a terra sobre o nada. Não é isso? Veja só, que coisa curiosa. Talvez Jó tenha sido o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Há dúvidas, tá? Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Na época que eles pegaram o telescópio Hubble, era o mais potente, e eles fizeram o seguinte: posso apagar aqui, queridos? Vou precisar.
eles fizeram o seguinte: cientistas miraram um telescópio Hubble até o planeta Terra. Não fiquem com inveja da minha arte, se esforcem, tá bom? Vocês chegam lá. E eles miraram o telescópio Hubble ao redor de toda a Terra. E aí pra cá tinha estrela, planeta, pedaço de alguma coisa, meteoro, ao redor de toda a Terra, o Polo Sul. Eles encontraram buracos negros, tudo. Quando chegou no norte, não tinha nada. É vazio. Do norte para cima da Terra. Do Polo Norte para cima. Ficaram muito encativados com isso. Até hoje. Como é que Jó já sabia que ele estende o norte sobre o vazio? Infalibilidade bíblica. A Terra, todos nós sabemos hoje em dia, de maneira simples, que ela gira em torno dela mesma, chamado movimento de rotação, demora 24 horas para dar uma volta completa em torno de si própria, né? O dia, e para dar uma volta todinha no Sol, movimento de translação, 1 ano. Ok, a gente sabe disso. Eles já sabiam antigamente pelas luas cheias, né? Contavam 12 luas cheias, o ano tinha 360 dias. Mas como é que Jó, sem a NASA, sabia que ele sustentava a Terra sobre o nada? Que o que sustenta o planeta Terra é um eixo de força gravitacional. Não tem nada, não tem corda, não tem pedestal, não tem nada dos lados, é uma força. Isso é a doutrina da infalibilidade bíblica. Ok? Ficou claro? Então, 40 livros. Leia aí, pode, por favor. É. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, onde os moradores são governadores. É ele que estende os céus como cortina e que move a terra para eles habitar. Exato. E aí, em relação ao formato da terra, até praticamente ontem, se lembrar quadrado. E agora tem escada muito pertinente aí dentro da plataforma. Enfim, então, no manuscrito, né, desde Século VII, antes de Cristo, por aí. Como é que ele sabia disso, né? Inspiração divina. Revelação, exatamente. Tá? Muito bem lembrado. Tem outras coisas mais, outras cositas mais. Por exemplo, dinossauros. Não vou me adentrar muito nisso, tá? Mas a palavra dinossauro é uma palavra nova. Ela tem pouco mais de 150 anos. Dinossauro é a junção de duas palavras gregas, quer dizer réptil terrível, grande, né? Terrível de grande, não de feio. Essa palavra foi cunhada por um arqueólogo chamado Richard Owen. Richard Owen, pouco mais de 150 anos atrás. Eu estive, tem 3 anos e pouco, eu estive em Sousa. Eu já tinha ido a Sousa algumas vezes, mas estava desativado o negócio do dinossauro, o Vale dos Dinossauros lá, né? E eu estive em 2013 lá. Finalmente eu pude conhecer, eu gosto da ideia dos dinossauros, fui ver as pegadas lá, realmente. Claro, hoje eu sei porque eles morreram, foi de calor, né? Era 4h30 da tarde, o termômetro no carro estava marcando 42 graus. Olha que bacana. Isso em outubro. Isso era outubro, tá? Não era janeiro. Então a Bíblia fala de dinossauros? Claro que fala. Essa história que os dinossauros existiram antes da humanidade não tem o menor fundamento. Como é que os homens pintaram eles nas cavernas? Convivendo. Outro mito sobre os dinossauros, irmãos, é que eles todos eram carnívoros e eles devoravam os seres humanos. Nem todo dinossauro era carnívoro. E os nomes que a Bíblia dá para dinossauro são 2, nem todas as vezes, tá? Mas vocês veem em casa, esses 2 aqui, ó. Leviatã e Behemoth. Pode ser com E e pode ser com H no final. Jó, capítulos 40 e 41.
diz que a cauda dele é do tamanho de um cedro. Almeida, Revista e Corrigida, que eu critiquei semana passada, volto a criticar hoje, porque diz que a cauda dele, que é do tamanho de um cedro, eles chamam de hipopótamo. Gente, que tamanho é a cauda do hipopótamo? Quem lembra? Mais ou menos. Pequenininho. Os detalhes técnicos são importantes, né? Então é o dinossauro que Jó está descrevendo ali. E como é que eles morreram? Como muitos outros animais que entraram em extinção. Eles entraram na arca, claro que entraram na arca, filhotes, como os demais. E aí depois de um tempo foram morrendo. Caça, predadores, vegetação não se adequaram, foram morrendo. E morreram. Mas aí, cara, aqueles predadores eles estavam no topo da cadeia alimentar. Eles devem isso, não existe um predador. Mas nem todos eram carnívoros, né? Graças à decomposição dele, muitos animais que se incorporam. Pois é. Outra coisa, Renato, é que o homem também passou a ser predador, né? Depois do dilúvio, eles passaram a comer de tudo que se movia. Deus disse: você agora pode comer tudo quanto é carne. E aí um bichão daquele, meu amigo, dava para um grande, né? Que nem todos eram grandes, né? Dava para comer o quê? Quantos dias, né? No lugar frio, onde dava para armazenar a carne. A arca ficou no topo do Ararat. Um amigo meu disse: rapaz, é muito fácil resolver esse negócio de ir para onde foi parar a arca. Eles queimaram a arca, um lugar frio daquele. Isso faz sentido. Eu não acredito não nisso, mas faz sentido. Bem, queridos, vamos lá? Vamos continuar. Mais alguma questão? Bem, vamos ver agora sobre a formação do Antigo Testamento, tá? Formação do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, irmãos, fala sobre Jesus. Eu disse isso naquela palestra sobre a judaização da fé. Não sei quem observou. Se a gente pudesse resumir toda a mensagem do Antigo Testamento, ela poderia ser resumida na seguinte frase: Jesus virá, o Messias virá. E se pudéssemos também, se precisássemos resumir todo o conteúdo do Novo Testamento, seria qual? Jesus veio e voltará. Tá? Então, não é que todos os versículos do Antigo Testamento ou do Novo falem sobre Jesus. Não. Mas as grandes porções, tá? Por exemplo, Martim Lutero, eu discordo dele nessa questão. Lutero cria e ensinava que nós devemos pregar sobre Jesus em qualquer sermão que nós vamos fazer. Porque na opinião dele, todas as partes mesmo, todos os versículos falam sobre Jesus. Eu discordo dele. Eu acredito que a Bíblia fala sobre Cristo em todas as partes, nas partes maiores. Vamos ver um texto que eu não coloquei aí, Lucas 24, por favor, alguém lê aí, versos 44 e 45. Lucas 24, 44 e 45. Você lá, Paulo. 44 e 45. São essas palavras que Deus falou. Estando ainda conosco, importava-nos tudo que lhe estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então nos abriu o mundo para entender essas escrituras. Obrigado. Ele dá a divisão aí do Antigo Testamento da época: lei de Moisés, profetas e salmos. Pode ser também lei, profetas e escritos. Hoje em dia, como é que a gente divide o Antigo Testamento? Em quantas partes? E quais são? Vamos lá, só estou ouvindo o pastor falar. Pulou os históricos e os poéticos. Lei, o Pentateuco, históricos, poéticos, profetas.
e aí maiores e menores, né? Eles dividiam isso em lei, profetas e salmos, ou escritos. Salmos não era só os 150 salmos não, é porque essa parte começa com o livro dos salmos. E aí tem alguns livros históricos, tá bom? Então Jesus explicou o que a seu respeito constava aí, nessas grandes porções, tá bom? Bem, quem foram os escritores do Antigo Testamento? Basicamente foram profetas. Profetas escriturísticos e profetas orais. O profeta oral era aquele que só falava. Me digam aí o nome de algum profeta oral do Antigo Testamento. Ele não escreveu livro nenhum. Ou ela. Jeremias escreveu o livro de Jeremias. Profeta oral. Vamos lá, toma mais do fundão aí, que está mais quieta. Profeta oral, gente. Profeta que não escreveu. Não escreveu. Se fosse pro Enem essa, hein? Elias, Eliseu. Escreveram nada, eles só profetizaram. E aí vocês já disseram os profetas escritores, tá? Então, o Antigo Testamento foi basicamente escrito por profetas. Eu coloquei aí o seguinte: além das palavras terem vindo diretamente da parte de Deus, os judeus prezavam muito pela transmissão do texto bíblico. As regras fixadas para a cópia desses manuscritos eram bem rígidas. Vamos ver algumas delas aí na finalzinho da página 5, boys. Então vejam, a expressão assim diz o Senhor, a expressão recebi a palavra de Deus, o Senhor me disse, esse tipo de expressão é muito comum no Antigo Testamento, testificando a origem das mensagens, tá? Pois não, irmão? É sério? Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e talvez Jó também. Então as regras para as cópias do Antigo Testamento, eu vou pedir a ajuda de vocês. Cada um leia uma dessas regras aí, pode ser? Quem pode começar? Manda brasa. É. Da pele de animais cerimonialmente limpos, e as peles costuradas em cordões tirados de animais limpos, era um trabalho que podia ser feito. Cada coluna tinha que ter não mais que 60 linhas e não menos que 41. Então, veja só, além do material, tinha as colunas do texto, entre 48 e 60 linhas em cada coluna do texto. Vamos lá, número 3. A tinta feita segundo fórmula especial era negra. Só tinta preta. Número 4. Essa regra aqui com certeza era muito quebrada. Por exemplo, quando a gente está digitando um texto, me permitam sentar um minutinho, tá? Eu estou em pé há mais de uma hora aqui. Quando a gente está digitando um texto, a gente olha assim 2, 3 palavras, 4 às vezes, vírgula, e aí digita, não é isso? Essa regra dizia que não podia acontecer isso. Tinha que olhar palavra a palavra, não podia olhar duas não, para escrever de memória. Então com certeza essa regra era muito quebrada, tá? Número 5. A reverência tinha que limpar sua pena antes de escrever a palavra de Deus, que era absolutamente necessário banhar todo o corpo antes de escrever a palavra de Yahvé.
Pronuncia agora aí que eu quero ver. Essa palavra aqui é a palavra que está traduzida no Antigo Testamento como para nós? Senhor. Senhor como? Tudo maiúsculo. Exatamente. Então, cada vez que você achar aí no seu Antigo Testamento a palavra Senhor, toda em caixa alta, todo maiúsculo, o copista lá do Antigo Testamento, antes de escrever essa palavrinha aí, tem que tomar um banho antes de escrever. Então era uma cópia muito limpinha, viu? Porque às vezes aparece várias vezes o mesmo texto. Por exemplo, na bênção arônica, né? O Senhor, como é que começa a bênção arônica? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor faça, a segunda parte, o Senhor faça a resplandecer seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. 3 banhos, Senhor 3 vezes. Hã? Não, é porque eu repeti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. O Senhor Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. 3 banhozinhos. Número 6, quem pode ler? Havia regras escritas a respeito da forma da letra, dos espaços entre as letras, palavras, divisões, a cor do pergaminho e o uso da pena, e etc. Então, assim como hoje a gente tem centenas de fontes no Word, Times New Roman, Arial, não sei o que, Symbol, né, para escrever em grego e por aí vai, eles tinham a própria fonte, o que a gente chama de fonte hoje, que é o tipo da letra, tá bom? Tinha regras sobre isso, o espaço entre as letras, tudo isso, gente, sem computador, sem máquina de datografia, era tudo manual. Número 7, por favor. O rolo tinha que ser revisado dentro dos 30 dias seguintes, depois de terminar, ou ficaria sem valor. Um erro condenava a folha. 3 erros encontrados numa folha só condenava todo o manuscrito. Por 3 palavras escritas fora da linha, o todo é replicado. Gente, um erro condenava a folha. Aquela folha cara de pergaminho tinha que ser jogada fora. Se tivesse um erro, se o revisor encontrasse um erro. Outra coisa, era para revisar tudo dentro de 30 dias. Aí digamos que o revisor, eu fizesse uma cópia e Mailson, né? Mailson fosse meu revisor, meu superior lá na sinagoga. Então ele estivesse corrigindo lá meu manuscrito, minha cópia, e aí lá pelo dia 20, digamos que fosse uma cópia do livro de Isaías, que é muito grande. Aí lá pro dia 20, ele está perto de terminar, ele adoece. Ele só volta a trabalhar no dia 30, no 32º dia. Acabou. Enterra. Tinha que enterrar o meu manuscrito, porque não foi revisado dentro de 30 dias. Começa tudo de novo, filho. E tome dinheiro. Tome trabalho. É a vida. Era a vida, né? Hoje a gente salva em nuvem. O computador der pau, meu filho, não tem problema não. Baixa aqui, acabou-se. Eu estava terminando a minha dissertação de mestrado, Novo Testamento. Meu computador pifou. Eu não esquentei, sinceramente falando. Eu não sou assim, tá? Ó, como ele é crente, de maneira alguma. Mas eu não esquentei porque eu disse: se não der certo, eu perdi o mestrado. Eu ia perder o prazo, não dava tempo de escrever de novo. Enfim, eu devia ter salvo em algum lugar, mas não sei o que aconteceu. Não, vamos ver. Levei lá pro milagreiro lá, do computador, da informática lá, ele conseguiu tudo de volta. No mesmo dia eu precisei comprar um outro computador, sem dinheiro. Comprei, porque eu estou com ele até hoje, né? Já tá velhinho, né?
e consegui terminar, mas eu não esquentei, porque eu disse, se perdeu, eu não tenho como escrever de novo. Já pensou? Graças a Deus, né? Graças a Deus, deu para consertar. Na época do Antigo Testamento não era assim não, tá? Número 8, quem pode ler? Cada palavra e cada letra eram contadas, e se uma letra faltava ou sobrava, ou se uma letra tocava em outra, tudo era condenado e queimado em seguida. E havia ainda muitas outras regras. Meu amigo, era um emprego difícil, viu? Minucioso, muito cuidado. Fala, Varão. Olhando aqui esses 8 critérios, o que é que eu estava vendo? Desses 8, 6 são critérios mensuais. Assim, são critérios que é para validar a aceitação ou não do crente, né? E 6 são critérios visuais. Uma terceira pessoa que vem no caso, se ela pegar esse texto para validar, ela vai olhar visualmente. Mas só que tem duas que são critérios que vão diretamente ao escriba, que é o 5, critério 5 e o critério. Sim. Não, 4 e 5. O escriba tem que copiar de um escrito autêntico. Sim. E nunca deveria escrever qualquer palavra de memória. Ok. Mas se validaria se ele deve saber se ele escrever de memória ou não. Eu estava essa questão da memória, é tipo assim, olhar uma palavra e escrever, nunca olhar uma frase, né? Isso. Escrever de memória. E o 5 tem a ver com os banhos dele. Sim. Tem uma pessoa ao lado dele, vendo se ele está no banho. Os outros são visuais. A pessoa responde, se a pessoa chega, não, realmente a coluna está com a frase de limpo e tal. Mas esses dois é muito escrito, né? Como é que ela fez a avaliação desses dois critérios? Ótima pergunta. A questão do manuscrito autêntico, ele dava, a sinagoga fornecia aquele manuscrito. Não podia ser qualquer cópia encontrada em qualquer lugar. Mas naquela época não era tão fácil assim. Outra coisa, essas cópias não eram feitas em casa. Os escritórios da época eram as próprias sinagogas. Então a questão do banho também era averiguada. Ele estava copiando lá, passava o dia todo copiando. A sinagoga funcionava como culto, aliás, como templo, como escola e como tribunal. Então, por exemplo, na carta de Tiago, dá para perceber esses 3 aspectos. Pessoas que estão julgando as outras na sinagoga, pessoas que estão ensinando e pessoas que estão cultuando. Então, a sinagoga funcionava o dia inteiro. Então, o camarada, o seu escritório, vamos dizer assim, era na sinagoga. Então, é só essa questão de olhar mesmo que não tinha como verificar. Parte dele, né? Porque o manuscrito autêntico tinha como verificar também. Era um manuscrito oficial da sinagoga. Mas muito bem observado, bem observado. Essa tinta aqui, tem alguma ideia do que era feita? Tudo era especial, né? Essa tinta aqui, essa forma especial, ela fica de que essa tinta tem? Eu não achei informação sobre isso, irmão. Não achei. O que eu entendi é que não era a tinta comum para fazer qualquer tipo de texto, entendeu? Não podia ser qualquer tinta assim. Agora, esses critérios, irmãos, foram elaborados pelos próprios judeus. Deus nunca exigiu isso, tá? Deus nunca pediu isso. Deus só quer que o seu nome seja santificado. O 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não tem nada a ver com isso aqui. O cara pode fazer isso aqui tudinho e tomar o nome de Deus em vão o dia todinho, tá? Como o brasileiro toma o nome de Deus o tempo todo, né? Meu Deus, eu não acredito. Como assim? Você está pensando na santidade de Deus, falando o nome dele, e não diz respeito apenas ao nome dele, mas a tudo quanto é relacionado ao reino de Deus. Por exemplo, eu não permito que nas minhas aulas ninguém imite ninguém falando em línguas. Não, quer brincar com a fé dos outros? Fora da minha sala de aula. Na minha sala eu não admito, não. Isso é quebrar o 3º mandamento. Qualquer lugar, eu não permito, mas eu não tenho autonomia em qualquer lugar, né? Sim. Então eu fiz muito isso na adolescência. Eu era moleque,
Quando eu entendi a seriedade desse tipo de coisa, parei. Não brinco com a fé de ninguém. Eu creio, tá? Em primeiro lugar eu creio. Mas vocês sabem que tem muitos irmãos que não creem e brincam com a fé alheia, né? Brincam. Tá cheio de gente famosa aí, por uma questão ética, eu não vou citar o nome de Augusto Nicodemos, mas vocês sabem que ele vive imitando o povo falando em línguas aí na internet aí. Brincadeira, né? Se não crê, fique calado, respeita a fé dos outros. A fé de 80% dos crentes do mundo são pentecostais, tá? Então brincar com o sagrado, eu entendo que brincar com o sagrado é tomar o nome de Deus em vão. Brincar com o sagrado, tá? Mas isso aqui Deus nunca pediu, não. Isso aqui foi invenção dos homens, tá? Que nem a gente também tem as nossas invenções, né? Por exemplo, muitos de nós, e são filmes bons, muitas vezes, muitos de nós, quando vamos fazer uma refeição, a gente ora diante da refeição ali. A Bíblia não manda fazer isso não, né? Não, irmão, mas a Bíblia manda em tudo dar graças, mas não diz qual é a hora, diz? Então isso é um costume que alguns de nós temos, que é um bom costume, mas que a gente não pode recriminar quem não faz isso. Por exemplo, quando alguns de nós chegamos ao templo, alguns oram, sentam e outros oram de joelho. Eu acho isso um ótimo costume, contanto que não seja para aparecer, como Jesus disse em Mateus capítulo 6. Se for para você orar mesmo, falar com Deus, continue orando, mas não ache que é mandamento bíblico não, porque na época do Novo Testamento nem templo os cristãos tinham, só os judeus, né? Enfim, e por aí vai, tá? Bem, queridos, alguma questão mais sobre a formação do Antigo Testamento? Diga, varão. Tá bom. E tem outros costumes também que a gente critica sem conhecer a origem, né? Por exemplo, em muitas Assembleias de Deus, as mulheres sentam de um lado do templo e os homens do outro, né? Pois é, você sabe a origem disso? A origem... Se eles explicassem era mais fácil, né? Isso vem da sinagoga. As mulheres sentam ainda hoje de um lado e os homens do outro na sinagoga. Mas, no caso da Assembleia de Deus, sobretudo, eles têm o hábito, todos eles, em todas as assembleias que eu conheço, de quando chegar, orar de joelhos. Não tem nenhuma criança aqui. A gente sabe que quando a gente está orando de joelhos, a gente fica com a bunda para cima. Eu não acho sensato homens e mulheres do mesmo lado, diante de uma perspectiva dessa. Você chega, a irmã está orando lá. Pois é. Outra coisa, a maioria dessas igrejas tem bancos, mas mesmo as que tem cadeiras. Aí digamos, chega um homem, ele vem para essa fila aqui. Aí essa fila de trás tem a mulher sentada. As mulheres nas Assembleias de Deus não usam calça, na maioria, né? Na Madureira usa, não no culto. Usam saia ou vestido. Ele vai se virar, se ajoelhar, e ele está potencialmente tentado. Entendeu? Então, quando a gente entende a origem da coisa, é muito melhor que as irmãs fiquem sentadas lá, orando lá, e os irmãos do lado. Depois do culto, quem tem que abraçar, abraça, quem tem que beijar, beija, quem tem que pegar na mão e ir embora, pega na mão e vai embora. Mas esse é o costume deles por causa disso. Tá bom? Como é? Meu irmão, eu não lembro da fonte de tudo, não. Sou crente há 18 anos, né? Sei lá, quando eu li isso. É tanta coisa. Manu. Eu não quero.
Ok. Alguém mais quer falar alguma coisa? Mas aí eu só queria fazer uma coisa sobre isso aí. Alguém me presta uma caneta, por favor? Foi falar mais sobre isso de São Paulo. Diga, meu irmão. Não, eu conheço alguns costumes de algumas igrejas, né? Eu não lembro onde eu li, mas eu conversei com muita gente já. E faz sentido, não faz não? Muda as crianças. Rapaz, o que eu acho mais bacana é as crianças sentar juntas. E elas ficam quietas. Nas outras igrejas não fica. Eu não sou assembleano não, tá? Não tem nada a ver não. Na assembleia elas ficam quietas. Porque elas sentam juntas. E fica aqui atrás. Não é, irmão? Eu vou parar a gravação aqui, tá?